Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, estamos outra vez com vocês para os próximos momentos diante da presença do Senhor e mantendo um momento de comunhão com todos quantos estiverem conosco nesta live de hoje, Gotas de Orvalho. Onde você estiver, receba o nosso abraço, a nossa gratidão e vamos desfrutar desses momentos preciosos que não encontramos em nenhum outro lugar, a não ser aos pés do Senhor, celebrando o seu nome, buscando a sua face e anunciando a sua misericórdia, que se renova cada manhã. A grandeza de Deus e os seus grandes e poderosos atos em favor da nossa alma são atitudes de um Deus santo, todo-poderoso e que nos fortalece dia após dia e nos renova de acordo com a sua vontade. Portanto, estamos em suas mãos, nas mãos de Deus. Estamos em suas mãos divinas e paternais. Estamos, portanto, seguros, porquanto Ele é Deus fiel e cheio de misericórdia. O salmista Davi, o rei Davi, quando pecou, ele disse: caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Mesmo tendo errado, transgredido, mas mesmo assim é melhor estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Assim sendo, nós especialmente, que temos a intercessão de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, exatamente para nos aproximar e nos manter próximos a esse Deus, é que isso nos torna mais seguros ainda, porque somos carentes de auxílio, de apoio, de graça para continuar testemunhando da bondade do Senhor. E nós vamos começar a nossa meditação nesta manhã de terça-feira, dia 8 de fevereiro. Nós estamos com a responsabilidade de continuar a meditação na palavra que começamos e estamos há algum tempo meditando com os irmãos e os amigos. E hoje nós vamos começar com o versículo 30, no capítulo 32 do livro do Êxodo. Êxodo 32 e versículo 30. É a demonstração da importância, como a gente vem falando,
do intercessor e da intercessão. Bem-aventurado é quem tem um intercessor, porque nesses momentos de fraquezas e de tribulações, de tentações, de desobediência, o intercessor entra na história da nossa vida, de tal maneira que nós, mesmo temendo por tudo quanto temos feito de errado, mas assim mesmo nós temos a confiança de que alguém ao nosso lado que se coloca entre nós e o Deus bendito e eterno. E vamos ler então alguns versículos para a nossa meditação. A partir do versículo 30, no capítulo 32 de Êxodo, diz assim o texto: No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. E a gente destaca aqui que a intercessão tem início a partir da confissão. A confissão do erro cometido. E Moisés começa essa sua intercessão fazendo ciente ao povo que eles tinham cometido um grande pecado diante de Deus. Assim sendo, era necessário a propiciação. E dizem que essas palavras, que a última sílaba terminam demonstrando ação, intercessão, propiciação, santificação, purificação. Essas palavras, elas indicam que alguma coisa relacionada com a desobediência é feita ou foi feita exatamente para desviar a ira de Deus sobre aqueles que pecaram contra ele. E Moisés se oferece como aquele que intercede, o intercessor, vai promover a propiciação, que é o ato de propiciar, ficar no lugar do outro, para alcançar a misericórdia e o desvio da ira daquele que é o Senhor da nossa vida. Então Moisés diz: pode ser que eu consiga, pode ser que eu tenha essa condição, pode ser que eu possa fazer essa propiciação, pode ser que eu possa ficar no lugar de vocês, intercedendo ao Senhor pelos erros de vocês. E aí ele continua, o texto continua dizendo: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado. E aí ele já começa no processo de propiciação.
se colocando no lugar do povo, confessando. O povo cometeu, Moisés diz, cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. O problema do povo é esse: cometeu grande pecado fazendo deuses de ouro e desviando a atenção e também a confiança para esse bezerro de ouro. Na verdade, era grande a desobediência do povo e Moisés reconhece isso. Depois de confessar, ele começa a interceder, começa a intercessão. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Agora veja aqui nas palavras seguintes que Moisés se coloca literalmente no lugar do povo para quem estava intercedendo. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Do livro que escreveste. Ou o Senhor perdoa o pecado, ou então me tira de cena. Não adianta ver tanta fraqueza ao meu redor, tanto pecado, tanta dificuldade, tanta gravidade de pecados. Esse povo pecou, desobedeceu. E a correção, em parte, já foi feita de nossa parte, porque naquele dia morreram cerca de 3.000 homens. Morreram naquele dia. No dia anterior. E Moisés agora vai interceder pelo restante do povo, colocando-se no lugar do povo que tinha pecado contra Deus. Peço-te, perdoa o povo. Se não é possível perdoar, então faz o seguinte: risca o meu nome do livro que tu escreveste. E aí o pessoal que acredita que a salvação é condicional, e eu vou falar isso aqui somente como referência, porque a gente não vai conseguir convencer os que pensam o contrário de nós. Mas, porque essa é uma questão que se arrasta, acho que desde que a igreja se desviou até agora, né? Então apanha-se esse texto de Moisés dizendo: risca o meu nome, me risque do livro que escreveste. Olha aí, o livro da vida. Não tem nenhuma alusão ao livro da vida. Até porque o livro da vida, acredito que só foi usado, ou começou a ser usado, depois que a igreja foi instituída para cá. Antes, ninguém no livro da vida. Porque o livro da vida é um objeto depois da manifestação da graça do Senhor. E que livro é esse?
muito se tem dito sobre isso. Que livro é? O livro das genealogias, o livro que o Senhor escreveu o nome de Moisés entre aqueles que foram especiais. Então Moisés apela para essa possibilidade. Ou perdoas o povo, ou então pode tirar o meu nome deste livro que o Senhor escreveu. Não é moleza, não. Não é moleza, não. Você saber que o outro pecou, confessar que ele pecou e colocar uma situação pessoal em risco em favor daquela pessoa. Ou perdoa, ou então pode me dispensar. E a resposta do Senhor foi: então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro, note que não é do livro da vida, mas é do meu livro, todo aquele que pecar contra mim. Moisés não tinha pecado, não tinha transgredido. Pecado aqui que a gente refere não é na vida toda de Moisés, que os irmãos devem perder o costume feio de não atentar para as pequenas coisas que fazem grande diferença. E quando fala no livro, pensa logo que é o livro da vida. Então o crente perde a salvação. Não precisa disso. Quando se diz que Moisés não tinha pecado, corre-se para o egípcio que ele matou. Estamos falando que Moisés não tinha pecado no caso do bezerro de ouro. Moisés era um pecador. Porque o livro, o santo livro, diz que todos pecaram, todos desobedeceram. E a gente precisa arranjar paciência para não correr as discussões sem necessidades. Às vezes a gente quer mostrar sabedoria, quer mostrar que tem sabedoria e quer sair na frente, mas não é preciso, porque de uma forma ou de outra, você que gosta de discussão, vai ter a oportunidade de discutir, vai ter a oportunidade de dizer a sua opinião, vai ter a oportunidade de manifestar a sua verdade. Porque a gente não consegue entender as coisas como devem sem a tranquilidade de que está acompanhando a verdade que está sendo dita. E eu quero defender a minha igreja, quero defender o meu grupo, quero defender. E aí a igreja e os grupos e outras coisas mais, em termos de agrupamentos, todos errados, que a gente não tem a verdade 100% com a gente, sabia dessa? Não tem. Não há condições. 100%. Ninguém tem a verdade 100%. Só o Senhor é que tem a verdade 100%, que Ele é soberano, Ele é único. E às vezes a gente se esnoba a igreja da gente, olha para a igreja vizinha ali
e a igreja vizinha tem aqueles costumes, coisa feia. Na nossa igreja não tem isso. Enquanto isso, a igreja vizinha está dizendo a mesma coisa com a sua igreja, bobo. A igreja vizinha diz, olha, lá, aqueles costumes lá daquele povo, e eles são assim, fazem assado. Nós aqui não temos essas dificuldades, esses erros, essas coisas feias. Nós não temos. Então, enquanto a gente estiver aqui, nós e os vizinhos tem coisas para defender e para acusar uns dos outros. A posição de Moisés é que ele confiava em Deus, unicamente em Deus. E por isso ele não transgrediu em relação àquela situação da construção e adoração do bezerro de ouro. Então ele não tinha pecado, ele estava em condições de ir diante de Deus e pedir o perdão para aquele povo. E pedir o perdão para aquele povo desobediente. Não era um povo especial, assim, que não transgredia, que não pecava, porque o Senhor já tinha dito, olha, esse povo é povo teimoso, é povo de dura cerviz, que não se contenta em obedecer. O Senhor já teria dito isso. E Moisés estava naquela condição especial, apropriada, para interceder por aquele povo, de promover o ato de propiciação. Moisés estava em condições de pedir ao Senhor que removesse aquela culpa daquele povo pecador. E o Senhor lhe diz, olha, Moisés, eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Prestou atenção? Assim o Senhor feriu o povo, porque fizera o bezerro, aquele que Arão tinha feito. O Senhor não destruiu. É aquela questão que a gente sempre sabe, conhece. Jesus perdoa os nossos pecados, ele faz a propiciação, ele fez a propiciação, ele faz a intercessão e nos perdoa. Agora, as consequências do pecado é que vão adiante e a gente vai sofrendo devagarinho essas consequências. O Senhor perdoou o povo, não destruiu, mas guardou as consequências para distribuí-las na medida que o tempo e a caminhada fosse se dirigindo. É tanto que os irmãos percebem, nós já dissemos isso aqui,
é que saíram do Egito 600 mil homens. 600 mil. Alguns fazem uma contagem, e a gente não precisa disso também, né? De procurar fixar números para dizer que tinha tantos mil, saiu tantos mil. Não precisa. O que a Bíblia diz era que foram 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Então saiu esse povo todo de lá e entraram na terra prometida 2 dessas pessoas. Porque durante 40 anos nasceram no deserto e essa coisa toda. Os que alcançaram a idade para a relação de pessoas, cresceram, se tornaram homens e mulheres, mas daqueles que saíram de lá, 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Até o próprio Moisés, quando desobedeceu, ficou do lado de lá. Você sabe da história, e é verdade. Você sabe que Deus corrigiu literalmente esse povo. E como ele disse, prometeu, nenhum entrará no meu repouso. Nenhum entrará no repouso daqueles que são obedientes, perseverantes, zelosos diante de Deus. A intercessão de Moisés foi, portanto, extremamente válida. Fez bem ele interceder, porque senão a caminhada teria acabado ali. E aquela gente que saiu do Egito teria morrido ali. Teria sido incinerada, destruída ali. Mas a intercessão de Moisés levou exatamente o povo aonde o Senhor desejava levar. E o povo chegou lá, sofrido, dizimado, a maioria ficou no deserto, foram sepultados por lá, mas o Senhor cumpriu a sua promessa, levar o povo à terra de Canaã. Portanto, o que deve nos despertar nessa história é que nós somos também como aqueles desobedientes, fracos, procedemos loucamente, mas devemos nos animar e nos alegrar, porque nós temos um intercessor. À semelhança de Moisés, a Bíblia diz que ele é superior. O ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés. E esse intercessor que realizou a nossa propiciação, e a Bíblia fala largamente disso, que quando passa a falar de Jesus, a Bíblia o faz com largueza e com detalhes. Então, Jesus superior a Moisés, o seu sacerdócio foi superior ao sacerdócio de Arão, maior do que a intercessão de Moisés, Jesus realizou por nós.
Então nós devemos nos alegrar porque nós temos o intercessor assim, como o livro nos fala. E nós agradecemos a Deus porque essa intercessão de Jesus, às vezes sem a gente saber, ela vai nos conduzindo e nos livrando de todo mal. Deus abençoe e amanhã, querendo Deus, a gente volta. A gente volta a partir das 6 horas para mais uma live Gotas de Orvalho. E você está convocado a estar conosco amanhã, às 6 horas da manhã. Deus abençoe a todos. Mas vamos orar. Vamos nos colocar diante do altar de Deus. Vamos estar diante da sua presença. Vamos colocar inicialmente o nome dos irmãos e irmãs que estão conosco, que estiveram na live de ontem, e colocar diante do altar de Deus. Vamos interceder uns pelos outros, porque essa é a orientação escriturística, é a escritura que nos ensina assim. Então vamos lá. A irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria das Dores, Maria Feitosa, a irmã Antônia Gomes, aí no bairro do Bico Torto, a irmã Ana Célia, a irmã Saúde Lopes, todas aqui na cidade de Apodi. A irmã Rita Daniel, aí na comunidade de Aroeira d'Água, no município de Taboleiro do Norte. A gente esteve lá, nós registramos pelo perfil da Igreja de Cristo em Apodi, e foi uma riqueza, uma beleza estar com os irmãos lá. A irmã continua na fé, na esperança, apesar das suas dificuldades, mas é isso aí, Deus está no comando. Nós temos também a irmã Vanúzia e a irmã Valdete, Maria Valdete, aqui em Apodi, Mara Rebouças, em Santa Cruz, Valdir Lima, em São Paulo, Vânia Lúcia, aqui em Apodi, Pastor João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros, Jacilene Noronha, em Apodi, Silvia Alves, em Sororoca, Débora Felipe, em Areia Branca, Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca. A gente agradece a todos vocês, Deus abençoe. Cleves Vitor, esse mora em Currais Novos, Deus abençoe o irmão e sua família. Janaína Fernandes, em Sororoca, acompanhando a nossa live. Maria Leide, também acompanhando, e pede oração pelo filho Alain, que testou positivo para a Covid, já é a segunda vez. É uma coisa impressionante. As pessoas estão tendo a segunda vez. E a nossa sorte, se é que é sorte, se é a proteção de Deus, mas é que os sintomas dessa segunda vez estão sendo leves. Ou leves, não há não há problemas em profundidade. Vamos orar, irmã Maria Leite. Coloca aí diante do altar de Deus
e a gente vai clamar ao Deus dos céus, interceder. Presbítero Genilson Paiva, também em Santa Cruz, acompanhando a nossa live. Raimundo Amarinho no Rio Novo, Deus abençoe. Alzeneide Ercina, em Sororoca. Diana Souza, apareceu de novo. Diana Souza, fazia um tempo que não estava. Ela está ouvindo, eu estou vendo aqui o sinalzinho verde. Ela está acompanhando hoje. Diana Souza, em Felipe Guerra. Lindinalva Marrocos, também acompanhando lá uma hora dessa, fazendo o cafezinho, né? E agora o cafezinho para mim ficou complicado. Lindinalva e a família aí em Angicos, nós agradecemos a companhia, a atenção de vocês, a nossa live Gotas de Orvalho. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Hoje estaremos em Severiano Melo, se Deus quiser, lá com o pastor, com a irmã Jailda, com o pessoal aí em Severiano Melo. Temos Sandra Helenilson. Sandra Helenilson mora em Marcelino Vieira. Deus abençoe. Arineide Freire mora no assentamento Milagres, aqui no município de Apodi. Arivanilza Germano, Arivanilza Germano, Deus abençoe a irmã e toda a família. Em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Diana Holanda, no Encanto, Lindinete Marró, minha irmã. Em Martins. Solene Léo, não tivemos informações em relação a onde mora a Solene Léo. Muito obrigado pela participação de todos e vamos continuar acompanhando dia após dia a nossa live Gotas de Orvalho. Vamos estar juntos a cada dia intercedendo uns pelos outros. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos interceder. Pai Celeste, nós te adoramos e te bendizemos, te agradecemos pelos teus cuidados e pela tua benignidade. Nós queremos render graças ao Senhor, render graças ao teu nome, porquanto damos de mão a tua misericórdia, tomamos posse da tua misericórdia, tomamos posse da tua benignidade. Deus de toda grandeza e de toda bondade, estende as tuas mãos sobre os teus servos, filhos e filhas, concede a tua graça e a tua misericórdia. Temos transgredido, é bem verdade, Senhor. Temos nos colocado à distância da tua misericórdia, mas a tua bondade nos fortalece, nos guarda, nos orienta, nos abençoa e nos enche de poder e de santidade para continuarmos anunciando que o Senhor é bom e que eternas são as suas misericórdias. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece o nosso coração, muitas vezes aflito, temeroso e desejoso de sentir a tua presença. Vivifica o teu povo, a tua obra, a tua igreja, derrama o teu poder e enche-nos da tua graça
por causa da tua misericórdia eterna e cheia de poder. Nós te pedimos, te agradecemos, te bendizemos e te louvamos, porquanto o Senhor é fiel. Nós te pedimos, no nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, as famílias. Deus abençoe os que estão doentes, enfermos, os que contraíram o vírus ultimamente, os que já estão se recuperando. Deus abençoe a todos por causa da misericórdia do Senhor. Um abraço e amanhã, querendo Deus, a gente volta a partir das 6 da manhã, no nome de Jesus. Amém.